Bem, gente, Nicolas está fora do Paysandu Esporte Clube. E fora, indo assim, digamos que pela porta dos fundos, ou saindo pela tangente, sem ninguém perceber, sem ninguém falar nada. É assim que está sendo a saída de um dos jogadores mais importantes da história recente do Paysandu. Mesmo que você não concorde, a gente precisa falar dessa forma porque ele esteve presente em alguns dos principais momentos recentes do Paysandu Esporte Clube. Antes de falar mais nada sobre, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bem, gente, o Nicolas estava negociando com o Criciúma, isso era uma informação válida, todo mundo já estava ciente, e para que essa contratação dele no Criciúma fosse para frente, tinha que acontecer uma coisa, ele não poderia ser relacionado na última rodada, que era justamente no jogo contra o próprio Criciúma. Ele não podia porque senão ele ia estourar o limite permitido para as transferências para os mesmos times da Série B, que são 8 jogos. Se ele entra, se ele é relacionado, ele iria para 9 jogos e aí ele não poderia negociar com ninguém da Série B. Só que ele acabou não entrando e não foi relacionado. E nem constava no press kit de que é divulgado para a imprensa. Todo jogo do Paysandu tem um documento que a gente chama de press kit, onde a assessoria disponibiliza para a gente esse documento com todas as informações, com os detalhes de atletas que são relacionados, de atletas lesionados, todo aquele scout ali necessário para uma partida de futebol. E o Nicolas não estava presente nesse press kit. E aí acendeu o sinalzinho de alerta e isso mostrou para a gente que ele sim estava de saída do Paysandu. Algumas informações davam conta até que ele estava treinando separado do grupo, nessa última semana. Ele já não estava mais integrando aquele grupo principal de treinos, ele estava fazendo somente aqueles trabalhos separados ali na academia, ali na própria Curuzu mesmo, no gramado. E agora, ao que tudo indica, o Nicolas só está esperando a rescisão contratual dele ser publicada no BID, para que ele possa ser anunciado e contratado pelo Criciúma. Criciúma, onde o Nicolas jogou, se eu não me engano, em 2018. Inclusive jogando contra o Paysandu ali naquela ocasião. Então, o Nicolas sai do Paysandu, dessa passagem dele, desde quando ele retornou para o Paysandu em 2024. Inclusive, nessa sua volta, ele conquistou 4 títulos, a Supercopa Grã-Pará, Campeonato Paraense e 2 Copas Verdes. Além disso, ele também foi o artilheiro do Parazão em 2 temporadas, marcando 11 gols. E neste ano, melhor dizendo, em 2025, ele foi artilheiro com 6 gols. Só que as partidas em que ele não balançou as redes, as partidas em que ele teve um rendimento muito baixo, acabou desgastando ele de uma maneira geral com a torcida. E ele mesmo acho que percebeu também que ele já não estava mais naquele clima para poder estar vestido a camisa do Paysandu. E aí que eu acho uma coisa interessante, quando o jogador reconhece que não está numa boa fase e que ele sente a necessidade de buscar outros ares, outros caminhos para poder desempenhar o seu futebol. E foi isso que o Nicolas fez. Ele deve ser anunciado nos próximos dias pelo Criciúma. E agora o triste da história é a forma como ele está saindo, Acho que essa é a forma mais chata. A gente não está falando de qualquer atleta, é de um atleta que teve uma história com o Paysandu, teve uma identificação com o Paysandu e que sai pela porta dos fundos. Sai de um jeito, como eu falei ainda há pouco, que ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo, ninguém está falando, ninguém nota, Então, é essa forma chata que infelizmente está acontecendo aí do Nicolas sair e se despedir do Paysandu. Agora, quem deve ocupar a posição dele é o Benítez, ele que deve ser o titular, e provavelmente o Paysandu deve contratar um outro atacante referência de área, deve contratar um outro atleta para ocupar a vaga do Nicolas aí pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu que está aí na janela, está buscando contratações, até de uma maneira muito quase que desesperada ali para tentar fechar os melhores contratos possíveis com os melhores atletas, para poder ter aí esses atletas
com a camisa bicolor e o Nicolas sai do Paysandu e deixa essa vaga para quem chegar para assumir aí a camisa 11 do Paysandu Esporte Clube, que agora está vaga e que está buscando aí um novo dono. Será que esse dono já está dentro da Curuzu? Será? Bem, a gente só vai saber aí nos próximos dias, quando surgirem as informações. É isso. Nicolas sai do Paysandu, se despede e vai para um adversário direto do Paysandu na Série B, que é o Criciúma. Mas e aí, torcedor bicolor, fala a tua opinião aí embaixo. Tu concorda com a saída do Nicolas? Tu acha que era interessante? Tu acha que era melhor a saída dele? Coloca a tua opinião aqui embaixo e eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais e eu conto demais com o teu apoio. Valeu, muito obrigado e até a próxima!